3, 2, 1, pausa para elas! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu aposto que se você tem mais de 30 anos e principalmente se você é mulher, você já deve ter escutado essas perguntas. Vai casar quando? E o bebê? Quando vem? Hoje a gente vai falar sobre essa pressão nada invisível que acontece na sociedade, na roda dos amigos, nos almoços de família. Então, se você se identifica, vem debater esse tema com a gente. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que é pressão social. Meninas, vocês já sentiram essa pressão? O que vocês fizeram para lidar com isso? Tanto de família, amigos, colegas. Vocês já passaram por isso? Semana passada, né, gente? Acho que todo dia. Nossa, toda vez que minha mãe me liga cadê meu netinho? Todos os dias da vida adulta é uma pressão, pelo menos na minha opinião. Gente, a sociedade te pressiona a todo momento. Todo lugar que você vai, mesmo que ninguém te fale, você tem que casar, você tem que ter filho. Sempre tem alguém fazendo um comentário, ou sempre tem alguém te olhando torto. Eu sinto isso, pelo menos, né? Mas acho que da família é o mais explícito. Que sempre tem alguém te perguntando, uma tia sem noção, a sua mãe que não aguenta mais não ser vó, né? Exatamente. Eu acho que de casar eu não senti tanta pressão, mas de ter filho, meu Deus, parece que assim, a partir do momento que a gente foi morar junto, já começou, e o bebê? Quando vem? E o bebê? Não toda esperou hora. nem casar, né? Não esperou nem casar. E depois que assinou o papel, ficou pior. Meu Deus do céu. Não, eu senti um pouco a pressão do casar, mas eu acho que eu só senti porque eu sempre falei pra todo mundo que o meu sonho era casar. Então, tipo assim, eu quero muito casar, eu quero muito entrar na igreja de branco. Então, depois que passa um tempo que você tá namorando, as pessoas ficam, e aí? E o casamento? E aí, quando vem? Aí as amigas começam a casar, mas e o seu? Aí, quando foi o meu, eu escondi por 1 ano e meio. Verdade, ninguém sabia. Chegou anunciando, olha, semana que vem. Tipo isso, a Todo minha mundo, prima... quê? Como assim? Eu Não anunciei sabia nem que tava noiva. Eu anunciei no Instagram, eu escondi o meu anel de noivado. Eu não usava durante 1 ano e meio. E aí, eu contei através de um post no Instagram, e aí a minha prima até veio e me mandou assim, acho que você escreveu errado, é 2023. Eu falei, não, é 2022, é daqui 5 meses. Eu não sei como você conseguiu aguentar por tanto tempo. Nem eu. Não sei Segurar também. esse segredo? Sim. Não sei, justo eu, boca de sacola, né? É. Não sei também. Gente, eu não passei pressão com os meus pais. Eles não me pedem netos, por mais que eles queiram. Óbvio, eles querem, mas eu não passo essa pressão com eles, porém eu passo com a minha sogra. Toda vez que eu encontro com ela, ela fala, você tá grávida? A senhora tá grávida? Você tá com cara de grávida. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu só engordei um pouquinho. Essa barriga aqui, tô com um pouco de constipação. Gente, não, e é real, você falou isso assim, eu não posso ter nenhum sintoma. Parece assim, eu espirrei, tá grávida? Não, hoje em dia, nessa sintoma fase, de você gravidez. falou, tô meio enjoada. Não pode. Não pode estar Não pode, é enjoada. proibido ficar enjoada. Azia, Proibido ficar gente. enjoada. Eu tenho azia o tempo inteiro. A minha prima é a primeira a subir no Instagram lá. Tá grávida. Tá com azia? Tá grávida. Nossa senhora. Gente, as pessoas me engravidam a todo momento. Eu não entendo. E você, eu já acho que às sentiu essa vezes- pressão? Eu acho que às vezes não é nem pressão. Eu não senti essa pressão, assim. Na verdade, foi chegando um tempo que eu mesma comecei a me autopressionar para casar, né? Assim, tô em uma idade que eu preciso já pensar no casamento, porque pretendo um dia ser mãe, e aí a gente quer ter o controle de absolutamente tudo, e eu começava a fazer as contas. Bom, se eu casar agora, mais X anos aproveitando o casamento, aí eu consigo ter a maternidade. Então foi uma pressão interna, assim. Mas você não acha que essa pressão interna é estimulada pela pressão da sociedade? Eu acho em que casar, não. for Eu uma tenho a família? sensação, inclusive, Lu, de que hoje em dia essa pressão ela é bem menor do que antigamente, tá? A minha impressão é que a sociedade hoje em dia ela tá reforçando muito mais as pessoas a ter um modelo mais moderno de família, a casais que não têm filhos, ou de repente casais que têm um estilo de relacionamento diferente, moderno e tudo mais. Eu acho que antes havia muito mais essa pressão por um casamento e por filhos, né? A minha autopressão acho que é relógio biológico, entendeu? E aí você quer programar tudo. Você fala, poxa, se ser mãe está nos seus planos, então você precisa começar a pensar
Tudo bem que eu acho que nem tudo a gente consegue planejar, muitas coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, mas por esse planejamento mesmo eu comecei a sentir essa pressão. E aí eu acho que naturalmente, depois do casamento, aí sim a pergunta de filhos começa a vir. Sim. Então assim, eu não escutava antes sobre filhos, agora, como eu já casei, Você escuta. já Agora encontro os vem, familiares, e o bebê, Aí e já quando você vem a pretende? pergunta. O próximo Então agora passo. já começa, as pessoas já começam a pensar no próximo passo. Eu tenho uma amiga, eu tava conversando com ela esses dias, e aí a gente entrou nesse assunto, né, sobre casamento, filhos, e ela falou, Sá, pra mim é muito difícil, porque assim, eu não quero, meu marido quer, a minha família quer, só que eu estou no momento do meu trabalho, momento profissional, que é o top do Não top. cabe agora. Que não cabe pra mim agora, só que eu estou com 38 anos. Sim. Então, assim, o relógio tá aqui, ó, passando. Mas ela não quer. E ela não quer. Ela não quer Agora. agora, ela não quer. Agora. Ela não quer tá. agora. Ela quer agora. Óvulos, gente. Mas o marido dela quer muito, a família quer Entendi. muito. Mas e ela fica quem assim, decide, é né? a vida profissional, ou um bebê, uma família, para o tudo. Eu acho que entra muito isso pra nós mulheres, né? Não, o relógio biológico pra mulher Existe. é uma pressão É real, né, gente? gigantesca. Homem nem tem, né? Gente, Relógio homem, tem enquanto que o ver negócio que é estiver real. ali funcionando, Tá tudo certo. estamos fazendo filho. Exato. Exato. Agora, Agora mulher... a mulher é muito mais complicada. Eu Aí lembro eu que acho que não é uma falei. pressão da sociedade, é uma realidade. É questão um biológica. Existe, Isso, gente. A gente é. tem que ser racional Não, e isso eu entender concordo. que Mas, por algo precisa exemplo, ser feito. eu vou contar o meu ponto de vista, porque eu já tenho a visão de quem não fala que não quer ter filho, igual a sua amiga. E eu acho que pra quem fala isso pros amigos, para familiares, a pressão é muito maior. É. Porque vem aquela pressão de Como assim? Uhum. Como assim você não quer ter? Você vai se arrepender no Tipo, futuro. você vai se arrepender. Mas assim, é uma coisa que vem desde assim que eu era mais jovem e tal. Nunca foi uma vontade, nunca foi um desejo meu ser mãe, entendeu? Ter filhos. E é uma coisa que meu parceiro também não tem desejo nem vontade. Então isso, tipo, tá alinhado com o meu parceiro Mas e tá isso tudo que é legal certo. com você e o seu parceiro. Uhum. Que os dois não querem. Exato. Só que a gente sente uma pressão, tipo assim, a gente Muito fala, grande. todo mundo acha um absurdo. Julga, A né? gente E sempre não alguém querer. fala, mas vai acontecer sem querer, Não, uma mas vai hora. vir aí sem querer. É. Tipo, gente, Mas vocês não não é querem, uma coisa que a gente quer pra nossa vida. Tipo, não é uma coisa que eu sinto que me faria falta. Eu adoro criança, eu não sou uma pessoa que odeia criança. Pelo Uhum. contrário. Só que eu não tenho esse desejo de ser mãe. Eu nunca tive. Quando eu era mais jovem, pela pressão da sociedade, eu pensava assim, meu Deus, quando eu tiver que ter filho, vai ter que sair de dentro de mim, socorro. Minha Era esse filha, meu pensamento. deixa eu te falar uma Não coisa. era um pensamento de, Se tipo, eu entrou, quero vai ter ter que isso. sair. Nossa, Eu pensava isso, eu ficava minha desesperada mãe- de pensar isso. A minha Desesperada. mãe falou que quando ela estava grávida do meu irmão, ela falava exatamente essa frase. Sim. Entrou, tem que sair, entrou, tem que É sair, entrou, isso, tem que gente. sair. Esse era o meu pensamento, entendeu? Nunca foi um desejo. Sim. É, e o bom é que vocês alinharam, né? Isso eu acho que é uma coisa que o casal tem que alinhar desde sempre. Desde Eu, quando sempre. comecei a namorar o Bruno, e aí, assim, quando você namora, você precisa pensar que o objetivo é que isso dê certo e vire um Sim. casamento, Precisa uma relação mais conversar. duradoura. Senão é Cumprir perder as tempo expectativas, também, né? As suas expectativas. e do Exato. outro. E a questão de filho foi uma coisa que desde o início eu perguntei, assim, você Uhum. pretende um dia ter filho? Porque se não pretende, gente, é algo que não dá pra você conversar lá na frente. Sim, Então você passa exato, 7 anos né? com a pessoa e É. de repente você termina porque Não, é uma um quer conversa e o que outro você não precisa quer. ter. É E verdade. às vezes né? já passou o seu tempo, né? Exato. O relógio biológico já foi, e aí você não vai conseguir ter o Sim. que você sempre quis. Exatamente. Eu tive. E assim, a vida também, às vezes, você tem que abrir mão de alguma coisa, mas até que ponto você tá disposto a abrir mão? Eu tive uma chefe que ela não queria ter filhos, tipo, ela não tinha esse sonho, mas ela já era casada quando eu conheci ela, mas o marido dela queria muito ter filhos. E antes deles casarem, ele falou, eu só vou casar se você topar ter filho. Se você não quiser ter filho, eu não quero. Porque, tipo assim, pra ele era uma prioridade de vida ter filho. E aí ela topou, ela falou, não, beleza. Por isso é Não importante ter agora. essa conversa, É, eles ela alinhar as falou, expectativas. Não agora, não vou alinhar o tempo, quando isso vai ser, mas ok, vamos ter um filho. É isso. E aí ela foi ter filho muitos anos depois. Ela, lógico, como toda mãe, ela ama o filho dela, mas assim, é uma escolha. Tipo assim, será que será que eu tô disposta a deixar essa pessoa pelo meu sonho? Aham. E o outro Sim. lado será que eu tô disposta a abrir mão disso, passar por isso? Porque a gente passa por muito mais coisas, né? Tipo, enfim, corpo, privação de tempo, etc. Por uma Uhum. outra pessoa. Sim. Então, tipo... É. Mas ela tava disposta pelo parceiro. Ela Tem gente que não se tá. dispôs. E É. aí,
enfim, se separam, cada É um vai pro isso. seu caminho. Gente, a verdade é que tem gente que nasceu pra ser mãe, tem gente que nasceu pra acordar tarde no domingo, adotar 10 cachorros e tá tudo bem. Isso. Cada Cada um um com os dois. E cada um com a sua missão sagrada nessa vida, não tem essa. Ai, gente. Assim, mas ainda assim, eu tendo essa decisão hoje em dia, às vezes, pela pressão social, eu me pego pensando assim, Repensando. será que no futuro eu vou me arrepender dessa decisão? Mas é que Porque tu é uma tem decisão, solução. mas pera, é uma decisão que você tem que tomar da sua faixa etária, tipo assim, de uns 30 a uns 40 anos no máximo, que vai ser pro resto da sua vida. Sim. A não Pelo ser que menos você... se você escolher a filho opção, biológico. exato, do filho biológico. Óbvio que tem outras opções, adoção e tudo mais. É Eu isso. penso nisso também. Ah. Mas é uma coisa que acho que assombra mais a mulher do que o homem, Ah, né? com esses certeza. pensamentos. Exato. A É pressão complicado. para a mulher é muito maior do que para o homem. Sim. E sem contar também as coisas que nós mulheres passamos. Por exemplo, estamos em um grupo de meninas, de amigas, e começam uma atrás da outra a engravidar. E você é a única que não está querendo engravidar naquele momento. Chega a gente e fala assim, e aí, já põe a mão na sua barriga. E aí, quando vai ser a sua Ei, vez? tira a mão da minha Nossa. banha. Opa, vamos Não, pôr essa um limite gordurinha. aqui. Um limite de, ó, você aí, eu aqui, não encosta na minha barriga. É. Vai vir na hora certa. Eu já não gosto que encosta em mim, imagina na minha barriga. Tá louco. Isso tem que provavelmente, ter também ali, gente, um autoconhecimento muito bom pra isso não influenciar, assim. Eu falo das pressões, mas eu sofro muito mais pelas minhas pressões internas do que externas. É, eu sabe? também não ligo muito. Quando É. perguntam, Se eu al- fico tipo, Não me não quero ofende. agora. Tem gente que não gosta nem de ser perguntado. É. Alguém pergunta, aquela pessoa fica Brava. né? irada. Eu não importa, É. é uma curiosidade, tá tudo É que às bem. vezes você já tá escutando aquilo tantas vezes, porque assim, eu entendo que às vezes não é por mal que a pessoa tá perguntando, ela simplesmente sim. tem a curiosidade. Sim. Mas aí você encontra um parente que você não via há muito tempo, ele vai te perguntar isso. Você encontra outro, Uhum. ele pergunta. Chega uma hora que você já escutou isso 10 vezes. Sim. Uhum. Aí você fala, gente, agora já tá Saco ficando cheio, chato. é. E aí você vai arranjando jeitos também de responder. Às vezes você fala realmente pra pessoa quando você pretende, ou às vezes você fala. não é da sua conta. É. Você Pode já ser logo por dá esse um caminho também. corte, um tapa na cara. Chato, Mas eu hein? tenho um ponto aqui, gente, que eu não sei. Pode ser que seja diferente aí do que vocês acreditam, né? A Lu, por exemplo, comentou que nunca teve o desejo de ser mãe e que é isso que ela quer levar pra vida dela, o marido dela também pensa igual e tá tudo certo. Mas eu tenho a impressão de que a gente tá vivendo em uma sociedade cada vez mais egoísta. E vivendo cada vez mais uma sociedade formada por pessoas que têm medo de responsabilidade, de Uhum. trabalho, sabe? Então eu costumo muito ver as pessoas falarem: eu não quero ter filho, porque eu não quero ter trabalho, porque eu quero dormir, porque eu Eu quero viajar. quero viajar. quero- E eu acho que assim, a vida não é esse parque da Disney, esse conto de fadas, eu quero ser feliz pra sempre, ter uma vida livre, me preocupar só comigo e acabou, sabe? Eu, Júlia, entendo que, cara, a gente vem a esse mundo pra alguma coisa, sabe? E você acordar, né, e falar, bom, eu tenho, desde que eu era muito nova, a certeza de que eu não quero ser mãe é uma coisa. Sim, nunca a Mas- motivação foi tipo, eu não quero ter trabalho. Exato, as Entendeu? pessoas... Até porque eu tenho 2 cachorros. Tudo bem que o trabalho, óbvio, nunca vai se comparar ao de uma criança. Mas dá trabalho. Mas dá trabalho. É. Se eu não quisesse ter trabalho nenhum, se fosse esse o motivo, não teria Você nada. ia ter um bebê reborn. É, vou ter um bebê. Ó, Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco, hein? pouco. Mas eu tenho a impressão disso, sabe? Que a gente tá numa fase onde as pessoas são um pouco mais fracas comparada a antigamente. Isso com certeza, mas, por exemplo, eu sempre falei que eu queria ser mãe nova. Eu lembro, você falou que com Uhum. 28 Queria anos já ter queria ter 5. 3, É 4. verdade. Eu falava que o sonho da minha Nossa, vida era ter 5 imagina. filhos. Não, vou falar, esse sonho Esse sonho mudou? não mudou, mas assim, depois que você sai da casa dos pais, você vai viver sua vida de adulta, lógico, você bota mais um pouco o pé no chão. Então, assim, hoje, gente, van da tia Bel, se eu pudesse ter uma van, levar, assim, 5 crianças pra Disney com coleira, fazer chamada na van, eu faria, entendeu? Mas assim, tamo precisando ganhar na Mega Sena, né? Não tá fácil. Então, Mas não desde tá que você tivesse uma rede de apoio bem grande, com né? certeza, Dinheiro. lógico, babá, Dinheiro, dinheiro, gente. gente. Dinheiro Ó, resolve. money. Então, não, assim, até hoje em dia eu falo pro Vitor, eu falo assim, cara, tem algumas coisas na minha vida que eu não abro mão de jeito nenhum. A primeira delas, o top 1, é meu sono. Então, assim, vamos ter um filho? Eu preciso de uma babá noturna. Que seja minha mãe, entendeu? Que
da última vez que minha mãe fez essa pressão em mim, eu falei pra ela da babá, ela falou que ela tava à disposição. Vou cobrar, hein? E ela é enfermeira, então, ó, já Pois é. tá ótimo. Vou cobrar. Mas assim, tipo, top 1. Aí todo mundo fala, mas é natural, é privação de sono. Gente, não entra na minha cabeça. Tipo assim, eu sem dormir, eu nem sei, eu vou esfolar a criança. Mas não eu sei o acho que vou só fazer. vai entrar quando você virar mãe. É, eu pode tenho a ser. sensação de que vira uma chave, literalmente, na Sim. pessoa. E o que antes pra você era, meu Deus, é impossível viver dessa forma, flui naturalmente. Mas Talvez hoje eu mude, vivo né? um As dilema, prioridades assim. mudam, né? Já vi pessoas mudarem da água pro Sim. vinho, assim. Não, imagina, eu simplesmente por se super tornarem mãe. acredito. Mas hoje, tipo, a minha primeira Seu condição é pensamento essa. é isso. Mas assim, tipo, eu também, eu ainda não desisti dos 3. Alô, Vitor? Coitada. O tempo tá passando, tic-tac. Mas assim, eu não abri mão dos 3, mas ao mesmo tempo, eu tenho... Eu vivo num dilema. Que eu vou seguir não falando a minha idade, mas o tempo tá passando e ao mesmo tempo fico pensando, cara, mas eu tenho tanta coisa pra viver ainda. Uhum. Eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanta viagem pra fazer, eu tenho tanto trabalho pra fazer, tanto... tipo assim, é como se eu quisesse viver tanta coisa ainda antes de ter filho. Não que a criança vai te impedir, mas a criança molda a sua vida de uma outra A sua maneira. vida entendeu? se transforma, primeiros né? anos, né? Muda. Os primeiros priva anos você de mudam muita muito. coisa. De muita Eu coisa. também tenho esse pensamento. E eu tô tipo, acostumada a ser tão livre, fazer tudo que eu quero na hora que eu quero. A gente não tem nem chefe pra dar satisfação. Entendeu? Tipo... Aí eu fico também nesse tenho dilema. esse pensamento de, nossa, eu preciso fazer isso e aquilo antes da criança nascer, mas eu já comecei a mudar meu pensamento, porque assim, a vida não vai acabar depois que a Não, criança não vai nascer. acabar, Não. é isso. Pode ser que algumas coisas Dá fiquem uma mais difíceis, pausa. tudo bem, mas vou conseguir fazer, eu não preciso Você abraçar tem uma rede o de apoio, mundo, você tem eu seus não pais, preciso os pais abraçar do o mundo João, antes de entendeu? ter um filho, Sim, dá os pra amigos, ir encaixando. É que eu penso muito no meu trabalho. Hoje o meu trabalho é um trabalho que, do jeito que Não dá pra eu ter filho. Ah, realmente. Tipo, não dá. Eu tenho, assim, horários malucos. É um trabalho que, tipo, você fica em pé, você entra a madrugada dentro, você, sabe, você fica em lugar que, Zero rotina, que né? são perigosos, exato, entre aspas, não tipo, tem montagem de eventos, sabe? Sim. Enfim. Mas isso é uma coisa que tem que se adaptar, tem que mudar. Mas assim, É o planejamento, né? Os 3 filhos. Olha, Mas eu Rita, acho que a gente é condicionada a pensar que a partir do momento que você se torna mãe, sua vida acabou, né? As pessoas falam muito mais, se você for ver, da dificuldade de ser mãe, da dificuldade de manter um casamento do que o lado bom, você já percebeu? Mas E isso é pra tudo, né? É pra Na tudo, vida. assim. Infelizmente, as pessoas, elas se apegam e elas gostam de propagar a dificuldade, assim. Ai, olha, coitada de mim. Ai, olha como minha vida é difícil. Agora eu sou mãe. E assim, gente, se fosse muito mais motivos ruins... Não teria um teria segundo, não uma- teria, né? Você entendeu? Então, Sim. assim... Não, e todo mundo fala quando você pergunta, mas você se arrepende? Não, não se nunca vi arrepende. uma falar que Nunca se vi. Entendeu? arrepende. E todo mundo que é pai, que é mãe, fala, é um amor Sim. que eu nunca senti na vida. Mas eu já conversei com uma pessoa que ela virou pra mim e falou assim, meu, primeiro foi uma benção, foi maravilhoso, super obediente, falava, vem aqui, ele vinha. Me enganou. Ela falou, vamos Ai, eu ter o tive segundo. Aí o segundo Isso é veio muito o quê? O segundo, ela falou, misericórdia. Mas é tipo lá em casa, meu irmão era um o santo, que eu gente. fiz na minha vida. Meu irmão era um Possuído, santo. Veio. segundo. Meu. E assim, é um fofo, a gente dá muita risada, tudo. Só que os pais falam, meu, Dá se mais o trabalho. primeiro tivesse vindo desse jeito, que é o Já não segundo, Não teria ter tido não o teria segundo. o segundo. Mas é igual lá em Sim. casa. Meu irmão era tipo bebê Johnson, dava risada pra todo mundo, ia no colo de todo mundo. As pessoas não podiam vir na beira do meu carrinho e falar, ai, que bonitinha. Minha mãe fala que eu fazia cara de brava. Olhava e ficava tipo, Já sabe? fazia a careta. Quem é você? É. Quem te deu essa liberdade? Não é criação, são personalidades. É, Em nossa, casa foi o muito. contrário, eu sou a mais nova. A minha irmã foi terrível, a primeira, e aí eu fui bem mais tranquila, minha mãe fala. Mas no geral, todo mundo fala isso, até com cachorro. É, gente. Pega um cachorro e fala, eu vou adotar mais um. Ó o Daí Bud aí. chegou o segundo, No caso. terrível. É o que aconteceu lá em casa também. A gente tinha É a verdade. Amora e veio o Luke agora. Meu, o Luke É um furacão. é um furacão. Eu falo, misericórdia, que cachorro é esse? Socorro. É o Tasmania. É, gente, a vida engana pra você ter mais um, entendeu? Exato. Então Assim, vamos falar de bebês que não dão tanto trabalho assim? Vamos! Polêmica, Polêmica. bebê Eu nem reborn. acredito que eu realmente vou falar desse tema. Tipo, ele é real, né? É difícil de Gente, acreditar. quem foi que que abriu abriram- a porta do hospício? Exatamente. Gente, Quem abriu a porta do CAPS? Fecha. fecha, pelo amor de Deus. Fecha e tranca. A gente tem The King, The Off, The Power, The Best. A gente tem Bebê Reborn. O que mais que a gente vai ter, gente? Gente, Então, não tem um temos- povo que se... eu me identifico como cachorro?
Você caga na rua também? Ai, Gente, Não, é uma que loucura. isso? Não. Mas explicando Quem o que vai conceito, explicar o é. conceito do... Acho que é a Sá. Tá mais Eu? por dentro. Não. Do conceito de não bebê tão reborn. Assim, Gente, bom, mas o que eu pesquisei foi que pessoas estão comprando bebês reborns e estão indo para hospitais, levando para Gente. creche, simulação de parto. simulação de parto. Meu eu vi esses Deus. dias. gente procurando advogado. Eu olhei, eu falei assim, gente, não é possível, deve ser alguma brincadeira. não, assim, será que não é pra viralizar, tal? É Não. real? Não é, as pessoas estão doidas, Então, amiga. Não dá pra saber se uma pessoa está nadando, surfando na onda, ou se a pessoa realmente Se tem algum acredita. Tem problema. os dois, óbvio. Eu acho que tem gente que realmente tem uma distorção ali da realidade, que acredita que aquela criança é um filho, e tem as pessoas que, obviamente, só estão surfando no Eu Eu hype. quero mas, ó, pensar... Eu vou voltar um pouco, só pra todo mundo, não sei se todo mundo de casa entende o que é um bebê reborn. Sim. É uma boneca, Uma boneca realista. que ela é hiper Muito realista. realista. Parece um bebê, ela tem o peso de um bebê, ela é tipo mole que nem um Textura. bebê, é uma textura de pele, e Tem você algumas pode... que piscam. Sim, meu, eu fiquei E até você assustada. pode mandar Pisca. fazer ela do jeito que você quiser. Você Sim. pode entregar uma foto sua e vai, eu quero eu quando era bebê. Inclusive, eu vi uma dessa. E a pessoa ainda era feia. Teve a chance de mandar fazer. Uma bonitinha. Uma né? uma bonitinha. Porra, replicou a feiura, cara. Nossa, é muita autoestima, meu. É mesmo. Não dá. Gente, mas assim, cara, eu acho que não tem outra coisa pra falar. Tudo bem, tem as pessoas que estão indo na onda pra ganhar engajamento, mas Sim, assim, das pessoas que com de certeza. fato entram naquilo, né, e enxergam como um bebê real. Gente, é uma psicose. É Tá? psicose, Isso daqui, sim. afinal de contas, o que é psicose? É você romper com a realidade, tá? E aí, obviamente, existem vários tipos de psicose, várias maneiras de romper com a realidade. Mas a partir do momento que você se dedica a um boneco, como você se dedicaria a um bebê, a uma criança, e você Acredita que acredita tá criando. que de fato está Sim. criando, leva a um hospital, faz a simulação de um parto, briga com pessoas, né, que Sentem Estacionando em lugar Desculpa, que é você tá pra grávida, totalmente- bebê. você está totalmente rompida com a realidade. E aí, o que acontece? Vem aquele efeito manada, né, que a gente fala da psicose coletiva, cara. Eu acho que isso vai tendo um As poder na pessoas entram na sociedade e as pessoas estão muito fracas emocionalmente, com zero poder de discernimento, e isso vai virando. Não, e nem sempre. que tá virando. Às vezes as pessoas podem pensar, e a gente que não conseguiu ter filho, não sei o quê. Óbvio, deve ter muita gente assim dentro desse, mas nem todas, desse bolo. Mas eu vi uma que era uma senhora. Ela tinha, por falta de um, ela tinha 2 bebês reborn. Gêmeos. Gêmeos. Na cadeira. Aí ela balançava a cadeira assim, ó. E falava na reportagem. Não, que eles ficam aqui, ó, na cadeira enquanto eu tô cozinhando. Aqui, ó, eles ficam minha senhora, quietinhos. vai fazer Mas crochê, vai bordar, Então, pelo só amor que de assim, Deus. ela já tem filho, Ela ela já já tem tem. filho grande, tipo, ela já viveu a maternidade, assim, meu. Mas às vezes não é um pouco, será, da carência, que os filhos já estão Sim, crescidos, já total. foram viver a vida deles. Eu Mas quero mais acreditar assim, que sim. Não, eu também É, eu nada acredito justifica. que não, mas É. eu acho que Isso é o motivo de patológico. muitas É. pessoas Isso que é patológico. entram nessa onda é a carência. Não, agora o que é bizarro é você depender de uma justiça que tá ferrada até as tampas, com um monte de problema sério acontecendo, ter que criar projeto de lei que proíbe o hospital de atender um raio de um boneco, Pois gente. é. Mas ainda bem que eles criaram esse projeto de lei, porque senão ia ficar uma loucura o Projeto país. de lei que proíbe a pessoa que tem um boneco de sentar no banco preferencial. Que Não. precisa Não era da lei? necessário, a né? gente, Eu exato. acho que essas são pessoas, coisas né, que não são necessárias, né, sim. gente? o tempo delas não deveriam estar sendo gastos nisso, Exato. entende? Com tanto problema que a gente tem na sociedade. Eu vi hoje mesmo um prefeito catarinense, eu acho, não sei, Ah, eu Eu vi. vi que ele isso daí. falou que a mãe, o pai que levar o bebê reborn para ser atendido no hospital vai ficar internado. É isso. É isso. Já interna no CAPS. Interna. Direto pro gente. CAPS. Pelo amor de Deus, não, assim, Não, inacreditável. é uma loucura. E agora tá aparecendo pra... Ah, detalhes, vocês viram, né? Advogado que tá sendo acionado por pais de bebê reborn que estão se separando Guarda. pela guarda do Gente, bebê, né? Mas essa questão da guarda teve um porém, esse caso em específico, que Uhum. viralizou na internet e tudo mais. Foi. A guarda pelo bebê era mais pelo Instagram, Isso. porque tinha muitos Muitos seguidores e Não. era monetizado. Ah, tá. É. Não, eu vi um E que quem o ficasse cara... com a guarda ficaria com o Instagram, entendeu? É, Então esse ficaria era com da mulher. Din. Da uma mulher com advogada o marido. mulher. Isso. Não, advogada. Da advogada Ah, mulher Eu vi mulher, um que era um caso. advogado, era um cara
E ele não pegou o caso, ele recusou. Ele falou, gente, Pelo amor de oi? Deus, né? Não, tudo bom? com certeza. E aí ele recusou o caso. E aí parece que os pais do bebê reborn foram pra internet massacrar ele na internet. Os Tipo, ai, que pais. absurdo, que não sei o Os quê. pais. Os donos Tipo, do boneco. pais. E, tipo assim, eu brinquei de bebê reborn. Eu fui uma criança que eu não gostava de Barbie, Kelly, eu não gostava de nada disso. Mas eu aí tá gostava... um ponto, né? Você era criança. Exato. Não, Eu, e era não, uma eu brincadeira, brinquei, né? É. eu brinquei de boneca até tarde, assim, até uns 14 anos, 15 anos. Mas assim, eu brincava dentro da minha casa. E tipo assim, boneco fica aí que agora não é hora de brincar. eu vou Não, fazer outras exato, coisas. era uma Isso. brincadeira. Tipo, a brincadeira é. acabou, você coloca o boneco de lado e segue sua vida. Essas pessoas entendeu? não. Mas Mas até eu você sabia que isso era uma brincadeira. Até a minha sim. sobrinha de 4 anos, ela brinca com a bonequinha dela. E aí ela fica dando bronca. Ai, filha, desse jeito não pode. Filha, eu já avisei. Ela ama dar bronca na filha dela. Mas até ela entende que aquilo é uma brincadeira. Sim. Entende? Porque tem hora que ela fala, ai, tia, cansei. E coloca a boneca ali e ela sabe que aquilo não é real. Não é um ser vivo, né? Exato, mas essas pessoas não, elas estão... E tem um ponto, né? Essa acreditando galera que que, aquilo é eu real. tenho um bebê reborn porque eu não consegui ter filho. Porra, tanta criança passando fome, precisando ser Pra- adotada. ai, Vai gente, adotar uma isso é real. criança, Mas, entendeu? gente, aí entra o que eu falei. E há dá um o seu pouco bebê reborn tempo pra ela antes. brincar. Exato. Adotar uma criança e literalmente se comprometer a ser o pai e a mãe dela pro resto da vida dá trabalho. Dá. Esse é o E a pessoa problema. não quer ter o sociedade trabalho de hoje real. não quer ter Não o quer ter trabalho. trabalho. Não, Então, mas, não falei mas, isso. mas isso é difícil, porque eu falo que eu quero ter 3 filhos e eu sempre falo pro Vitor, eu queria muito ter 2 filhos biológicos e um adotado. Uhum. Mas hoje em dia eu olho e eu já fico repensando essa decisão, porque não é só você. Porque tá bom, eu quero ter um filho adotado, mas todo mundo que tá à minha volta vai saber lidar com isso? Uhum. Tudo bem, não tem que saber. Tem que saber, porque as pessoas que estão à sua volta vão lidar com aquela situação também. Especialmente Então, os tipo mais assim, íntimos. tipo, seus amigos, sua família. Pra não Será? tratar com diferença. né? Exatamente. Será que sabendo que eu vou ter 2 filhos biológicos vão tratar da mesma forma? Na escola? E aí isso envolve você, o seu psicológico também, né? Uhum. Pra saber Porque- lidar, que nem sempre as pessoas vão não, conseguir também. E uma coisa que é muito real, que eu nunca vejo ninguém falar. Pelo menos as pessoas que têm filho adotado. Eu sei que todo mundo que adota depois cria um vínculo, mas eu fico com receio, tipo assim, será que depois de eu ter 2 filhos biológicos eu vou conseguir amar da mesma maneira um filho Sim. adotado? Uhum. Eu acho que Eu não sei. não da mesma forma imediata que É uma É. construção. Eu acho que é uma construção. É. acho que é Assim uma como quando a gente construção. adota um cachorro. Sim, Aí você tem que exatamente. lidar com os outros 2 filhos. Que, imagina, quando a Uhum. gente tem irmão biológico, a gente ia ficar falando, a mamãe te achou na lata do lixo. Entendeu? gente. Imagina. É um desafio. Tem é que muito amar. complexo. Eu tenho 6 tias, mas a minha mãe 7. A última, foi adotada. Uhum. E o meu avô fala, ela é o amor da minha vida igual às outras. Então, Igual às outras 6, ela é o amor da minha vida. Eu vou fazer de tudo por ela. E ele falou, não tenho diferença com nenhuma delas. são todas minhas filhas. Todas as minhas filhas. E que eu defendo com unhas e dentes. Nossa, mas É do coragem, meu hein? Depois de sangue. 6, Sei, ter, é. vai adotar outra. Tem gente que tem É um uma dom, né? construção, Tem gente que é um tem dom. um dom. Meu avô era mulherengo, né? Então... Gostava do esporte. Expondo o tanto vovô. Ê, vovô. Gente, Vocês eu- acham que é só nos dias de hoje, né? Que o povo é safado. Ah, assim. é. Imagina. Eu acho que também cabe a gente mencionar que hoje em dia, assim, o mundo tá mais moderno e tal. Para as mulheres que ainda não sabem se querem ter filhos ou ainda não é o momento, a gente também tem a opção de congelamento de óvulos, né? Exato. Sim. Tipo, ainda é uma opção muito cara. Eu andei pesquisando, gira em torno de uns 15 mil, 28 mil Pesquisou por quê? pra trazer pro pod. Ah, sei. Mas esse ponto que você falou do congelamento de Uhum. óvulos, rapidinho, te cortando, algumas empresas estão fazendo com que as mulheres vão procurar. Algumas empresas estão trazendo isso como um benefício. Sim, um benefício. Sim, Onde sim. eu trabalho, Eu acho isso incrível. eles têm esse benefício. Então, eu Gente. posso, quando eu completar 1 ano de trabalho nessa empresa, eu posso chegar, procurar Sim. uma Gente, empresa mas eu que acho congela ápice isso. óvulos. e Não, eu vou acho congelar importante essa óvulos. opção, ter essa opção, só que assim, pra quem ainda não tem, enfim, não trabalha numa empresa que fornece e tudo mais, é uma opção que às vezes é inviável por Sim. conta de dinheiro, de É. verba, tal. Só que, nas minhas pesquisas, eu acabei descobrindo também que tem uma doação compartilhada de óvulos. Tem. Que nada mais é do que a mulher que quer muito fazer esse tratamento, congelar os óvulos delas, mas não tem uma verba, um dinheiro, ela pode entrar nesse programa, independente da clínica e tudo mais, e ela vai doar uma parte dos óvulos dela para uma mulher que precisa, que não tem, e a outra parte vai ficar para ela. E aí ela pode ter o tratamento custeado, seja parcial ou integral, dependendo da clínica, enfim, de vários fatores.
E eu achei isso muito legal, porque é uma Sim. opção, assim, mais viável pra quem ainda não se decidiu ou ainda não é o momento Sim. e tem esse medo, Ah. sabe? Por exemplo, essa minha amiga que tem 38 anos e tá no auge do momento dela da vida profissional. Sim, é uma opção É pra uma ela. opção pra ela. Uhum. Super válido. Mas, assim, eu acho que é um benefício bom pra nós, esse congelamento de óvulos. Ainda mais pra quem não está querendo agora, no momento. Ou não tudo. sabe se quer, Ou ainda não sabe tem a se indecisão quer. e tal. Isso. Então, assim, tem outros meios, porém, eu acho que ainda é muito caro Exato, a tem gente essa questão. investir, né? Então, Sim. tem esse lado É aí que o cara é também. relativo, né? O cara é Então, tá relativo. 15 mil? Então, mas aí por isso que eu trouxe gente, essa às vezes a opção, gente gasta entendeu? 15 mil Da na viagem. compartilhada. Ah, É sim, verdade. Entendeu? Mas assim... São prioridades também, É, né? São de mas prioridades. Mas acho eu que coloco essa- minha viagem como prioridade. então, entendeu? é Mas aí isso. não é que é caro, é a sua prioridade. É não é prioridade. essa. Mas eu acho muito... eu não sei, é que eu tenho essa coisa da empresa oferecer como benefício. É que eu já tenho uma visão do mundo corporativo um pouco diferente, mas por um lado, poxa, que legal, porque a gente sabe que tem muita gente que quer ascender na carreira e tal, mas por outro lado, me preocupa a mensagem que isso passa. Me preocuparia como pessoa, como funcionária da empresa, não como... Porque é tipo assim... Trabalha mais? Se Espere um mate, pouco, trabalha aqui o quanto você quiser, que eu tô pagando seus óvulos congelados que lá ali, com 50 entendeu? anos de idade Você você pode pode ser mãe. Aí você vai ser o quê? Avó? Gente, Tenho essa tenho sensação preconceito também. com mãe velha. Tenho preconceito. Não eu, gosto. eu tenho essa sensação também, tá? Eu acho uma opção boa, mas assim, eu acho que vai acabar, a pessoa, óbvio, vai ter que acabar escolhendo. Tipo, E quando a pessoa sai da empresa, o que acontece? não, continua. 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 Mas Mas Os quem, óvulos então, mas quem continuam. continua A pagando? empresa continua custeando. Pra Mas sempre. vitalício? Não, o que Se eu não me acontece engano- na minha, eles pagam que é a principal, que é o maior valor. Uhum. Que é pra congelar, Que é né? pra É pra congelar, e tem congelar. que Depois tem um Fazer armazenamento. todo o E aí processo depois de você paga congelamento. mensalidade. Aí você paga anualmente. Entendi. O Pra valor. manter Pra congelado. manter Pra congelado. armane- Mas não ok, chega pra nem armazenar. perto do valor que a empresa... Ah, não, eu tinha pesquisado o valor vou pra mandar um armazenar. Então, eu trabalho Anualmente? 6 meses e saio fora. O valor pra armazenar Não, tem os que trabalhar óvulos. um ano. Depois de um tudo bem, ano. um ano e meio eu aguento. Então, gente, eu andei pesquisando o valor, Ah. só pra vocês terem uma noção. Pra armazenar, anualmente, é entre R$1.000. Então, tipo, De boa. É bom. não um é valor uma coisa ok. absurda. Eu achei Anual? que era a parte mais cara. Não. Não. É que depois também, né? Você congelou os óvulos, legal. Depois pra você fazer a fertilização e depois já mais uma outra. Ah, sim, aí- Aí é do seu bolso. É, Aí não do é seu fácil bolso. não. Essa daí Não é só realmente congelar, complicado. pagou, É. legal, consigo arcar. Tem o Mas, depois também. Uhum. mas eu conversei com uma amiga nossa em comum que ela fez. E ela falou que é bem traumatizante, porque você tem que tomar injeção todos os dias. É invasivo, Tem que saber quem né? é. Depois eu conto. A minha irmã fez também. Uhum. Ai, que Fez legal. pela empresa. E ela também, tipo assim, realmente, você toma hormônio, você toma... Não é um processo fácil. E toda Mas... mulher sofre, né? É, gente. Sempre é. mulher que acaba pagando É. pato. Bom, pelo menos pra isso eu não vou sofrer, gente. Eu não gente, pretendo congelar, eu pretendo Eu ter também não. jovem ainda. Mas por que e que tá a tudo gente... certo. Vocês acham que esses machos frouxos aguentaria isso, gente? Não Não. aguentaria. Com Por isso que é a certeza. gente que tem que fazer. Com Por isso que certeza. Deus deu essa missão para mulheres. Gente, o homem fica resfriado, já fica... Fica morrendo, parece que vai morrer. É. Com Bom, mas certeza. agora a gente quer saber de vocês, a opinião de vocês sobre bebê reborns, casamento e filhos, a pressão. Vocês Sim. sofreram essa pressão? A Ou gente ainda quer sofrem. saber. Comentem aqui que a gente quer saber. Comentem aqui nos nossos comentários, no YouTube, no Instagram. Comenta muito, pessoal. Isso aí. Bom, vamos pro nosso momento sincerona? Vamos. Gosto. desse Estão quadro. preparadas? Pode falar, Carol. Pode falar. Quer que eu leia a pergunta? Isso. Vamos lá. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é: o que você diria para a sua versão mais nova, lá nos 18 anos, que achava que aos 30 já estaria casada, com 2 filhos e uma casa com varanda? Eu daria quem quer risada. começar? Eu daria risada, coitada. Eu diria que algumas coisas já foi. Casada, pelo menos eu já tô. E uma casa que tem varanda também. Tá tudo bem. Pode Já tá meio complicado. Que né? eu vou 2 check. morar pro resto da vida, mas assim, Tamo lá. tamo lá. Já Agora, tem um assim, teto pra morar. estabilizada financeiramente, profissionalmente, com 2 filhos, aí vamos correr atrás, né? Uma coisa que eu Tá um entendi pouquinho ao longo longe. dessa Mas vida assim, tem um adulta. detalhe que você não tem 30 também ainda. né? Pois é, 29. Tá vendo? Ela gente, já tá no lucro, ela chegou em exato. Chegou Exato. antes. Exato.
Não, Exato, eu faltam também uns cheguei, eu meses. casei antes dos 30 também, enfim, tudo isso eu acho que todas nós atingimos antes, né, mas assim, agora a vida estabilizada, uma coisa que eu aprendi é que assim, a vida nunca vai estar estabilizada. Você tá Nossa, sempre correndo atrás de Ainda alguma mais coisa. no Brasil, né, meu povo? Não vamos entrar nesse tema aqui, mas hoje em dia polêmico. é cada dia mais desafiador conseguir ficar estabilizada financeiramente nesse Daqui pra país frente é só pra trás, maravilhoso. entendeu? Mas, eu acho que a gente tá... Mesmo que a gente esteja num emprego muito bom, numa fase muito boa, a gente tá sempre buscando alguma coisa. Porque você entra num emprego muito bom, aí você fala, putz, agora eu quero mudar de casa. Putz, agora eu quero trocar de carro. Agora eu vou ter filho, mas aí eu quero, sei Nada lá... nunca é o suficiente. Nunca, eu quero fazer um Sempre enxoval buscando nos Estados alguma Unidos. coisa, Você tá sempre em busca de alguma coisa. E se você não tiver, também, puta, que saco, A né? Que vida graça meio que tem a perdeu vida. a graça. E você, Carol? Bom, acho que eu falaria assim, que aos 30 você ainda não tem filhos, mas você tem plantas. Algumas Estão morreram, vivendo? algumas morreram, outras estão sobrevivendo ali por aparelhos, mas assim, no geral, pode ser que eu não tenha alcançado as coisas no momento que eu idealizei lá atrás, mas assim, aconteceram tantas outras coisas, outros caminhos foram surgindo, outras coisas foram acontecendo que eu também não consegui imaginar lá atrás. Então, eu acho que tudo tem seu tempo. Com certeza. E eu tô muito feliz. E coisas que também eram boas. Exato, exatamente. Então, assim, eu diria assim, tá tudo bem. Vai vivendo, tudo um dia bem. de cada vez, gente. Não é o que você imaginou, mas tá tudo bem e no Não jeito foi que no tá. tempo que eu No imaginei. tempo. Mas, assim, não me sinto frustrada por isso. Uhum. Não. Entendeu? Eu consegui ter, assim, uma conversa com essa eu lá do passado que idealizou uma coisa agora e falou, ó, aconteceu isso no meio do caminho e tá tudo bem. Não era do jeito que você imaginava, mas outras coisas aconteceram. Acho que é isso. Ótimo. E você, Tá. Sara? Eu acho que eu ia falar... Você não casou com 24, você não teve filhos com 28, pelo contrário, você casou com 28, mas que os seus sonhos de princesa da Disney não são reais. É meio que uma loucura a sua vida, mas que vai virar a sua vida completamente 360 e que você vai conquistar coisas que você nunca imaginou que um dia você ia conquistar. Muito além. Muito além. É isso. E mais coisas boas aí por vir. Estão por vir. Se preparem. E você, Lu? Gente, eu acho que eu não diria muita coisa, não. Eu só faria isso daqui, ó. É isso. Já pensou ficar Entendeu? Luana de um lado assim e eu de um lado Tipo, ó. rindo, tipo, trouxa. Basicamente isso. Tô brincando, ó. Brincadeiras à parte. Sei lá, quando eu era mais jovem, eu fazia aquelas brincadeiras lá. Ai, vamos contar pra quantos anos você vai casar, quantos filhos você vai ter, se você vai morar. Sabe aquelas brincadeiras de contar? Sim. Que não é nada disso que você imaginou, entendeu? Seus desejos hoje, você sabe muito bem o que você quer. Você não liga muito mais pra opinião dos outros, que, enfim, precisa casar. Inclusive, casar nunca foi um desejo meu, casar de véu, grinada, vestido, e você seguiu isso, você seguiu o seu sentimento. E que vai ficar tudo bem, entendeu? Seus planos mudaram. Eu acho que hoje eu consigo seguir muito mais os meus desejos do que, tipo, o que os outros imaginavam que a minha vida deva ser, entendeu? Que lindo. Isso. Nossa. Nossa, Até me inspirador. emocionei aqui, ó. Tá sendo fiel a você mesma. é mais Sim, sendo importante. fiel a mim Sim. mesma, aos meus desejos. Então é isso, gente. Acho que a gente chegou ao fim de mais um episódio. E a pressão que a gente sofre pra casar, ter filho, ela pode ser estressante, ela pode ser chata, mas no final das contas ela pode ser engraçada. O importante é vocês lembrarem que vocês nunca estão sozinhas, dá risada, chega em casa, abre um vinho, dá uma relaxada e fala, seja o que Deus quiser, ou sei lá o que você acredita. O que você quiser também. O que você Entendeu? quiser, entendeu? E um dia de cada vez, que a vida acontece no tempo que ela tem que acontecer. É isso, É isso. gente. E Muito contem obrigada. pra gente como é que vocês lidam com isso na vida de vocês. Se vocês sentem essa pressão, Exatamente. Como que Exato. vocês lidam, se vocês fazem planos, se vocês não fazem. Enfim, conta aqui que a gente quer saber tudo, tá? E não esquece de seguir a gente, comentar. Enfim, toda aquela coisa de rede Todas social as que vocês já redes. sabem, né? Pausa Segue para nós no elas, Instagram, pode, tudo YouTube junto. E Spotify. E nos vemos aí no próximo episódio. Uhul! Tchau. muito Beijo. obrigada por assistirem. Beijo!